Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma super aula de gestão de pessoas e hoje o nosso assunto chama-se evolução de gestão de pessoas, né? Evolução de gestão de pessoas, já fazendo uma introdução ao nosso assunto, nós temos aí, três grandes eras de gestão de pessoas, né? E claro que esses assuntos aqui podem ser cobrados, né? Nós temos aqui primeiro a chamada era clássica, né, a industrialização clássica. Nós temos a segunda era, que é da industrialização aí neoclássica da administração, e a terceira era, que é a era da informação que nós temos, é a contemporânea, o momento que nós estamos vivendo hoje, né? E o examinador pode querer cobrar isso de vocês, né? Então o professor preparou uma aula curta para detalhar melhor essas três eras e as suas principais características. Um assunto, papo reto com vocês, que não é muito cobrado em questão de prova de concurso, mas você deve saber, porque este conhecimento pode ser aplicado, pode ser, aliás, cobrado com outro conhecimento de gestão de pessoas e você vai ter que ter essa sua visão sistêmica, o pensamento sistêmico para poder discernir na hora da prova, né? Então vem comigo aqui. Então nós temos o quê? Três eras de gestão de pessoas nós estamos vivendo, né? Eu acredito que nós já estamos aí passando para uma quarta era de gestão de pessoas, mas isso ainda não começou a ser cobrado em questão na prova de concurso, e até hoje eu não vi nenhuma questão em relação a isso. O dia que o professor Luiz, identificar que as bancas começaram a cobrar a próxima era de gestão de pessoas, eu vou preparar uma aula exclusiva focada nesse assunto, né? Então, as mudanças e transformações na gestão de recursos humanos, né? Antes de a gente entrar no assunto, eu quero fazer uma ajuda à memória para vocês, que este assunto, o guarda-chuva, que está atendendo 100% esse conteúdo, chama-se administração. A administração, eu estou sendo repetitivo, já falei isso várias vezes, mas é bom para você entender, é uma ciência. Toda ciência tem o seu objeto de estudo. Qual que é o objeto de estudo da administração? Gente, são as organizações. E essas organizações, elas são feitas por pessoas, né? O que acontece? A administração, ela surgiu como ciência no século passado. E no século passado nós tivemos o quê? Nós tivemos aí diversas, né? Nós temos aí diversas, as organizações passaram por diversas mudanças. E toda vez que a organização muda, tem que mudar o trato, a visão da gestão das pessoas, né? É isso que eu vou passar para vocês nessa aula, né? As três eras, então, primeira coisa, quantas eras nós temos da gestão de pessoas? Três eras, né? As três eras das organizações do século XX, né? Então, nós temos, primeiro, a industrialização clássica, é a primeira era. A segunda era a industrialização neoclássica e a era da informação. Professor, industrialização clássica, neoclássica, né? O que significa esse neo? Esse neo aqui é lá do grego, né? Significa novo, né? Olha, os novos clássicos, né? Ó. Novos clássicos. Como assim novos clássicos, né? Nós temos aí os grandes pensadores da era clássica da administração, Taylor, Fayol, né? Elton Mayo, claro, né? Elton Mayo também na teoria das relações humanas, e a teoria neoclássica vem dar uma repaginada nos conceitos clássicos, né? E agora a era que nós estamos vivendo, que é a era da informação. Primeira informação importante dessa aula, você já tem esse é um elemento fundamental para a sua aprovação. São quantas eras? Três. Quais são? Industrialização clássica, neoclássica e era da informação. Trouxeram diferentes abordagens sobre como lidar com as pessoas dentro das organizações. Ao longo das três eras, as áreas de RH passou por três etapas distintas, relações industriais, recursos humanos e gestão de pessoas, né? Cada abordagem está ajustada aos padrões de sua época, a mentalidade predominante e as necessidades das organizações, né? Outra informação importante que o aluno tem que entender. São quantas eras? São três. Em cada era dessa, o assunto pessoas era tratado de uma forma. Por exemplo, aqui,
Industrialização clássica, relações industriais. A industrialização neoclássica, recursos humanos, né? E gestão de pessoas na era da informação. Então, o aluno tem que fazer esse link, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre cada era dessa e quais são os principais produtos elaborados, né? E realmente, vamos lá, inicialmente eu quero passar para vocês pessoal, né? Administração pessoal e relações industriais da era a era clássica, né? Professor, como assim a era clássica? A era clássica foi a primeira era da administração, nós temos vários teóricos da administração dessa época, Ford, né, Taylor, Fayol, Elton Mayo, foi aquele momento onde surgiram as indústrias, né? Houve um processo de profissionalização as indústrias surgiram na segunda revolução industrial e na terceira revolução industrial, que é início do século passado. O que aconteceu na terceira revolução industrial? Começou o processo de profissionalização dessas indústrias. E no processo de profissionalização surge a ciência da administração. Ou seja, o foco lá era mecanicista, eles enxergavam as pessoas como fosse uma peça de uma máquina. É claro, professor, como é que vai tratar as pessoas como peça de uma máquina? Qual que vai ser o trabalho que a organização vai ter para gerenciar, administrar as pessoas? Vai ser administração de pessoal. Vai ser basicamente o quê? A administração de pessoal, aquelas atividades burocráticas de contratação, dispensa, regularização e assim por diante, ponto, né? Vamos lá. Então, pessoal, né? Administração pessoal, relações industriais. É o modelo de administração aplicado para qual a era? Qual era? Era da industrialização clássica. Na industrialização clássica surgem os antigos departamentos do pessoal, o DP, e posteriormente os departamentos de relações industriais. Os departamentos de pessoal eram órgãos destinados a fazer cumprir as exigências legais a respeito do emprego, né? Como houve a profissionalização das indústrias, é claro que o Estado, o poder público, começou a regulamentação do trabalho através de leis trabalhistas, obrigando as organizações e as empresas o quê? A cumprimento dessas normas legais. E quem fazia o cumprimento? O DP, o Departamento Pessoal. Quais são essas atividades? Questão de prova, né? Olha só, admissão através de contrato individual, anotação em carteira de trabalho, contagem das horas trabalhadas para efeito de pagamento, aplicação de advertências e medidas disciplinares pelo não cumprimento do contrato e contagem de férias e outras, né? Ou seja, essas aqui são as atividades de departamento pessoal. Ah, professor, isso aqui ainda faz parte do produto de gestão de pessoa? Com certeza, né? O que acontece? Para cada era, então vamos lá, lá na era clássica, nós tínhamos este portfólio de atividades. Foi para a segunda era, você vai carregar o portfólio anterior e vai ter outras atribuições, outras visões, outras demandas no segunda era. E na terceira era, vai acumular a primeira, a segunda e novos produtos da terceira era, né? Assim que funciona, né? Vamos lá. Ainda no pessoal, DP, Departamento Pessoal, relação à industrialização clássica. Mais adiante, os departamentos das relações industriais assumem o mesmo papel, acrescentando outras tarefas como relacionamento da organização com os sindicatos e a coordenação interna com os demais departamentos para enfrentar problemas sindicais de conteúdo reivindicatório, né? Ou seja, aqui já é uma consequência o quê? Da mobilização dos trabalhadores, né? Que começaram o quê? A se organizar em sindicatos para conversar com o patrão. Claro que isso o quê? Vai gerar um produto dentro da organização, né? Os departamentos de relações industriais se restringem às atividades operacionais e burocráticas. Então, ou seja, o DP, o Departamento Pessoal, burocrático e operacional, recebendo instruções da cúpula sobre como proceder. As pessoas são consideradas apêndice das máquinas e meras fornecedoras de esforço físico e muscular, predominando o conceito de mão de obra, né? Então, aqui é uma mão de obra. O que acontece? A administração, o cenário, as empresas, elas evoluíram. Evoluíram para a industrialização neoclássica, né? O foco da industrialização neoclássica, eu lembro grande
papa da teoria, da escola neoclássica, administração por objetivos, do Peter Drucker, né? É o papa da administração. Então começou na era clássica aquele movimento de profissionalização, né? Com foco nas tarefas, na estrutura organizacional. Vem os neoclássicos e começa a ter uma outra visão. Ele começou a organizar essa organização e começou a organizar os recursos da organização. Os recursos materiais, os recursos patrimoniais, os recursos financeiros, os recursos logísticos e, claro, as pessoas. As pessoas passaram a ser um recurso, né? Antes, eles estavam lá embaixo. Agora, subiu, ele é um recurso como qualquer outro recurso da empresa, da organização. Tá? Então, está aqui, ó, né? Na industrialização neoclássica, surgem departamentos de recursos humanos que substituem os antigos departamentos de relações industriais, além das tarefas operacionais e burocráticas, além das tarefas burocráticas e operacionais, ou seja, operacionais e burocráticas que tinham no modelo anterior, hoje chamados DRH, desenvolve funções operacionais táticas como órgãos prestadores de serviços especializados, né? Lá, na clássica, ela estava lá no operacional. Aqui ele teve o quê? Um upgrade para o tático. E aqui passaram a ter novos produtos além dos operacionais burocráticos do anterior. Quais os produtos? Questão de prova. Cuidam do recrutamento, seleção, treinamento, avaliação, remuneração, higiene, segurança do trabalho e das relações trabalhistas, sindicais, com variadas doses de centralização e monopólio dessas atividades. Todas essas atividades eram executadas aonde? Por esse sujeito aqui, Departamento de Recursos Humanos. Ele está no nível tático, né? Ó, no nível tático da organização, né? Está no nível tático da organização. Pronto. E aí, professor? Aí a administração, as organizações evoluíram, competitividade, mudou cenário, tudo, as empresas precisavam competir. E aí os estudiosos da administração, em especial gestão de pessoas, começaram a perceber o seguinte. Veio uma pergunta-chave. Quem é o gestor de pessoas? Quem que faz a gestão de pessoas? É o chefão lá do DRH? Ou é, um exemplo, o gerente da logística? O gerente da logística tem 10 funcionários vinculados a ele, subordinados a ele. Quem que é o gerente de pessoas? É o cara desses 10 colaboradores que estão vinculados ao gerente de logística. Quem são? Quem que é o gerente? Quem que é o gestor de pessoas? É o cara lá do DRH? O gestor lá, o gerente? Ou é o gerente da logística que está lá todo dia com ele? É o gerente da logística que confere o ponto dele? É o gerente da logística que tem que motivar, que tem que treinar, que tem que capacitar, que tem que fazer avaliação, que tem que fazer relatório, tem que educar também, tem que desenvolver o cara. Quem que é o gestor de pessoas? Exatamente. O gestor de pessoas passa a ser quem, no próximo modelo, na era da informação, quem realmente trata com as pessoas. Quem realmente trata com as pessoas. Ali que vai ter a produção, a criatividade, a inovação. Houve o quê? Uma mudança substancial no conceito de gestão de pessoas. Na era da informação, as pessoas precisavam ser gerenciadas mais, não de forma centralizada, como era antes na teoria neoclássica, mas houve uma descentralização para os verdadeiros gestores de pessoas. Então, o gestor de pessoas passa a ser quem? Quem está vinculado diretamente na estrutura organizacional da pessoa. No caso, o exemplo que eu passei, os colaboradores da logística, do gerente de logística. Ah, professor, como é que fica lá o departamento de RH? Vai ser extinto? Claro que não. Lá vai ser um órgão de staff, de consultoria interna, de auxílio, né? Na era da informação, surgem as equipes de gestão de pessoas, que substituem os departamentos de recursos humanos. As práticas de RH são delegadas aos gerentes de linha em toda a organização
os quais passam a ser os gestores de pessoas, enquanto as tarefas operacionais e burocráticas não essenciais são transferidas para terceiros através de terceirização, outsource, né? Ponto. E aí, professor? Dois assuntos importantes. As organizações evoluíram, né? Então, lá, o conceito de gestão de pessoas é o seguinte: quem que é o gestor de pessoas? É o gerente lá que tem as pessoas subordinadas a ele. Bacana. Então, ele vai fazer gestão de pessoas, né? Ah, professor, como é que vai funcionar o RH? Vai ser o quê? Uma consultoria interna, vai ser um especialista de metodologias e ferramentas. Ah, professor, aquelas tarefas lá que são repetitivas operacionais, elas passam por um processo de terceirização, que é chamada de outsourcing, né? Bacana. As equipes de RH livram-se de atividades operacionais para proporcionar consultoria interna, para que a área possa assumir atividades estratégicas de orientação global, visando ao futuro, ao destino da organização e os seus membros, né? As pessoas, atenção, né? Olha que coisa interessante, né? As pessoas passivos que são administrados passam a constituir agentes ativos inteligentes que ajudam a administrar os demais recursos organizacionais. A virada é fenomenal. As pessoas passam a ser consideradas parceiros da organização, que tomam decisões a respeito de suas atividades, cumprem metas e alcançam resultados previamente negociados e que servem o cliente no sentido de satisfazer suas necessidades e expectativas. Na era da informação, lidar com as pessoas deixou de ser um problema e passou a ser a solução para as organizações. Deixou de ser um desafio e passou a ser uma vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas, né? Então, está aqui para vocês um ponto importante que pode ser cobrado na sua prova de concurso, de qualquer banca, de qualquer concurso, que na gestão de pessoas, agora, o ser humano, as pessoas, não é mais um ativo lá, não é mais um recurso, não é mais uma peça, um apêndice de uma máquina, ela passa a ser o quê? Agora, um parceiro da organização, tá? Porque é a pessoa, o relacionamento humano, a pessoa que vai produzir o quê? O diferencial competitivo, a vantagem competitiva. Nas teorias anteriores, eles evitavam que o trato com as pessoas, né? De forma errada, claro, né? Então, pessoas como parceiros para fixar o conteúdo. Vem comigo aqui. Pessoas como recursos, a mudança de paradigma. Empregados isolados nos cargos. Horário rigidamente estabelecido, preocupação com normas e regras, subordinação ao chefe, fidelidade à organização, dependência da chefia, alienação em relação à organização, ênfase na especialização, executoras de tarefas, ênfase nas destrezas manuais e mão de obra. Parceiros, né? As pessoas aqui querem o quê? Mais liberdade. Elas não querem mais ser controladas, elas querem responsabilidades, elas querem metas, elas querem produtos, elas querem resultados. Colaboradores agrupados em equipes. Você faz parte de uma equipe. Equipe é equipe, né? Metas negociadas e compartilhadas. Preocupação com os resultados. Satisfação do cliente, vinculação à missão e à visão organizacional. Interdependência entre colegas. Participação e comprometimento, ênfase na ética e responsabilidade, fornecedores de atividades, ênfase no conhecimento, inteligência e talento. Ok? Pronto. Rapidamente, tá? Nós passamos pelas 3 eras, só que não parou ainda. A gente vai ter que falar mais um pouquinho. Mas o que está acontecendo hoje com o RH, professor? Está aqui. Na verdade, o RH está ajustando rapidamente os novos tempos. Mudou muito, né? Por que mudou, professor? Primeiro, porque hoje nós estamos na era dos serviços, e os serviços são feitos por pessoas, então tem que ter mais relacionamento humano, mais relacionamento interpessoal. Hoje, a produção da inteligência coletiva que faz a competitividade das empresas, tá? Não é a repetição da especialização dos trabalhos, né? É o diferencial competitivo, né? Como que está mudando? De uma maneira ampla e irreversível. Ela está deixando de ser a RH para se transformar em gestão de pessoas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá aqui com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica
específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador, e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação, e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo, este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90, o prazo de acesso 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10, e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40, e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas, e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente em administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante no Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há a possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente em administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né, noções de administração, tudo dentro de uma grade só.
né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então, parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique like.